Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao meu canal de matemática. Eu vou para uma questão de fatoração. Nessa questão que eu vou fazer, eu vou conseguir aplicar dois casos de fatoração, por isso que eu escrevi aqui no enunciado, fatore completamente, tá? A minha intenção primeira, normalmente, é colocar em evidência se algo aparece em todos os termos, tá? Se eu conseguir, às vezes o que sobra dentro do parênteses é um trinômio quadrado perfeito ou é uma diferença de dois quadrados, e aí sim eu fatoro novamente, tá? Então vamos ver o que essa questão aqui tem para nós. Bom, tenho 4 termos. Então, ou eu coloco algo que se repita nos 4, ou aqui eu tenho um agrupamento. Eu não tenho uma diferença de 2 quadrados, porque eu não tenho 2 números, eu tenho 4, e não tenho um trinômio quadrado perfeito, porque eu não tenho 3 termos, eu tenho 4. Então, tem algo que tem em todos os termos? Por exemplo, o 3 tem aqui e aqui, aqui não tem. O 2 tem aqui e aqui, para cá não tem. O A tem aqui e aqui, nos outros dois não tem. O X tem aqui e aqui, nos outros dois não tem. E o B tem no primeiro, no segundo e no quarto e não tem nos outros. Então, não tem nada que tenha em todos os termos de uma só vez, tá? Tem só em grupinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui, então, em 2 grupos. Vou colocar em evidência os 2 primeiros e vou colocar em evidência os 2 últimos, que é o que a gente vai fazer, que a gente vai chamar de agrupamento. Então, para cá, no primeiro termo, o que eu tenho que repetir? O 3. Então, coloco em evidência. E o x, coloco em evidência. O que sobrou? A ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? Mais, sempre repito o sinal do terceiro termo, 2a ao quadrado menos 2b ao quadrado. O que eu tenho aqui que repete? O 2. O que sobrou? O 2 eu pus em evidência, sobrou o a ao quadrado, menos o 2 eu pus em evidência, sobrou o b ao quadrado. O que é a ideia de agrupamento? Coloco em evidência em grupos separados, percebo que por acaso o que ficou dentro do parênteses se repete, não é coincidência, isso vai sempre ficar. E coloco então, como repete, coloco em evidência novamente. Então eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, que multiplica 3x mais 2. Tá ok? Então essa aqui seria a minha resposta. Porém, pelo próprio título, fatore completamente, e se por acaso eu perceber, essa primeira expressão, eu tenho aqui a diferença de 2 quadrados. Eu tenho 2 termos, com sinal de menos entre eles, e os dois são 2 termos elevados ao quadrado, ou seja, eu consigo tirar a raiz quadrada deles e consigo fatorar melhor essa primeira parte, tá? Escrever como 2 produtos de termos mais simples, tá? Digamos assim, de termos de grau 1. Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui vai repetir, não vou mudar nada, e essa eu vou fatorar. Como que eu fatoro a diferença de 2 quadrados? Você pode ver isso no meu outro vídeo, né? Um vídeo que chama diferença de 2 quadrados. Mas a ideia é o seguinte, eu vou pegar a raiz quadrada dos termos, então no caso, raiz quadrada de a ao quadrado e raiz quadrada de b ao quadrado, e repetir com um sinal de mais e um sinal de menos. Só lembrando que raiz quadrada de termos de letras, né, com expoentes, eu sempre vou pegar metade desses expoentes. Eu repito a letra e pego a metade do expoente. Então, a ao quadrado vou pegar só a, b ao quadrado vou pegar só b, como se fosse a elevado a 1, né, e b elevado a 1. Então, como é que eu fatoro essa parte? Pego essa raiz quadrada, que no caso é a e b, e escrevo a mais b vezes a menos b. Ou seja, pego as duas raízes quadradas e coloco mais e menos. Ou menos e mais, tanto faz a ordem, tá ok? E nessa segunda parte eu repito, 3x mais 2. E aí sim eu tenho aqui a minha fatoração completa, tá? De forma mais simples os termos, e a ideia de fatorar é colocar sempre como produto. Então essa aqui é a minha resposta final. Espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço!